Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus possa estar abençoando a sua noite no nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra a qual Deus colocou ao meu coração, que se encontra em Jeremias 18, do versículo 1 ao 6, que vai nos dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do olheiro, e eis que estava fazendo um trabalho sobre as rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do olheiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso fazer convosco como esse olheiro, diz o Senhor. Eis que com o barro está na mão do olheiro, assim são vós também em minhas mãos, ó casa de Israel. Muito importante, meus irmãos, essa palavra para mim e para você, e muito interessante, porque a gente vem analisar um fato muito, interessante diante dessa palavra. Por quê? Porque o Senhor nos mostra pequenas coisas para fazer grandes coisas, para a gente entender grandes coisas, assim como aqui está dizendo em Jeremias, diante do vaso, o vaso que é feito de barro. Então, ao exemplo que Deus dá para mim e para você, um vaso feito de barro. Às vezes a gente vem analisar diante desse versículo como algo, como algo muito importante para mim e para sua vida. Porque, meus irmãos, a gente vai entender que no começo, quem está falando com Jeremias não é alguém qualquer, não é alguém que, é do mesmo nível que ele, não. É alguém que está acima dele. Assim, diante de mim e da sua vida, é a mesma coisa de um trabalho meu, um trabalho seu, quando a pessoa que está acima de nós, porque a gente tem que obedecer aquilo que ela fala para a gente fazer diante do nosso trabalho. Então, a gente vem analisar que é necessário primeiramente obedecer. Então o Senhor vem e fala para Jeremias: levanta-te e desce à casa do orelho, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então, meus irmãos, a gente vai entender primeiramente aqui que o Senhor está falando para Jeremias levantar. Por quê? Porque o Senhor não faz diante de mim e você nada de qualquer forma, não é de qualquer maneira. O Senhor quer eu e você na posição. O Senhor nos quer na posição. Glória a Deus. Então a gente vem analisar, meus irmãos, que primeiramente aqui Jeremias está obedecendo ao Senhor. Jeremias está obedecendo, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Está obedecendo. Por quê? Porque quando a gente obedece, meus irmãos, geram grandes coisas para mim e para sua vida. A gente vai entender que a obediência gera bênção. Glórias ao Senhor. A obediência gera bênção na minha e na sua vida. Então a gente vai entender no próximo versículo de número 3, que o Senhor, após dar o recado para Jeremias, ele atende o seu recado e ele vai até a casa do olheiro. E lá o olheiro está fazendo um trabalho sobre as rodas, O olheiro está fazendo um trabalho sobre as rodas. Então o que eu e você vem entender, meus irmãos, que quando ele chega lá, o Senhor fala para Jeremias: observa, Jeremias, esse vaso sendo feito. Observa, Jeremias, esse vaso sendo preparado. Aí a gente vai entender que a gente também tem que ter algo na nossa vida, que é a concentração. A concentração em todas as coisas. Por quê, meus irmãos? Porque quando você se concentra em algo, tudo sai correto, tudo sai maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque você se concentrou naquilo que você ia fazer. Agora, quando não damos atenção nas coisas que o Senhor tem para mim e para sua vida, nada sai
como Ele quer. Nada sai também como queremos. Por quê? Porque a gente não deu atenção nas coisas do Senhor. A gente não teve um preparo. Então é necessário eu e você observar, assim como Jeremias observou o olheiro fazendo aquele vaso. Então a gente vai também diante do versículo de número 4, meus irmãos, e vai entender que o vaso se quebra, né? Porque é o vaso que se quebrou na mão do olheiro. Não é o olheiro que quebrou o vaso, e sim o vaso que se quebra, né? Mas a gente vai entender, meus irmãos, que quando o vaso quebra, se estiver nas mãos do olheiro, ainda tem solução. Se estiver distante, nada podeis fazer, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Mas se a gente estiver nas mãos do olheiro, ainda tem solução, ainda tem resposta para mim e para a sua vida. Então é necessário estarmos na mão do olheiro. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei se você está caído, eu não sei a sua vida nesta noite, mas eu quero te dizer que independente de todas as coisas, estejas nas mãos do olheiro, não saia das mãos do olheiro, porque quando estamos na mão do olheiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda tem solução para mim e para a sua vida, né? Então a gente vai ler no versículo de número 5, né? Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Ó casa de Israel, não posso fazer convosco como este olheiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está nas mãos do olheiro, assim sois vós também nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então o Senhor estava falando para Jeremias que era possível reconstruir a vida daquele povo. Era possível reconstruir a vida daquele povo. Porque, meus irmãos, aqui a gente vai entender que o vaso está nas mãos do olheiro. Então, assim como o olheiro constrói o vaso, eu e você entendemos que a gente pode ser reconstruído, que a gente pode renascer novamente diante das nossas vidas. Não importa o que você passou até agora, não importa o que você passou, a partir de hoje o Senhor está dizendo: eu posso te reconstruir, eu posso te fortalecer, eu posso te renunciar, eu posso te trazer de volta aquilo que você era. Glória a Deus. Então o Senhor pode, diante de mim e de você, fazer um novo vaso. Vasos escolhidos para a mão do Senhor, vasos valorosos, porque a gente vai entender que numa grande casa que é do olheiro, também existem vasos de ouro e de prata, e também de pau e de barro, e vai dizer que uns era para honra e outros era para desonra, né? E qual vaso você tem sido? Qual vaso você tem sido diante de Deus? Será que você tem agradado ao Senhor? Será que você tem feito algo para o Senhor, né? Ou será que a gente está entristecendo o Senhor? Está fazendo coisas que não agradam ao Pai. Então a gente vai entender que para a gente ser um vaso de honra é necessário agradarmos Ele. Para a gente ser um vaso de honra é necessário orar, é necessário agradecer pelo nosso dia, a cada dia, né? Agradecer ao Senhor, entender que Ele é o Salvador, entender que Ele é o Criador de todas as coisas. Então eu deixo essa palavra para você refletir. Qual vaso você tem sido? Qual vaso você tem sido? Então, fiquem com essa palavra essa noite e entenda que quando o vaso está nas mãos do olheiro, ainda há solução, ainda há resposta. Então, volte para o Pai. Encontre-se com Ele e se reconstrua novamente. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos.